Buenas tardes para você. Segunda-feira começando pra você. Olá, ser divino, ser de luz. Boa. Muito boa tarde. Uma ótima semana pra nós, né? Fechar esse vidrinho aqui, ó. Fechar esse vidrinho. Porque o barulho lá fora... Ai, às vezes é ensurdecedor. Oh, que lindinho, uma borboleta ali. Deixa eu ver. É, uma borboletinha, que fofa. Entrou uma borboletinha aqui em casa. Depois eu ajudo ela a sair. Ah, esses amiguinhos da natureza que aparecem aqui. Fico tão maravilhada com eles. Sabe que borboleta é espiritualidade, né, gente? Pra quem não sabe, saiba agora, nesse exato momento, que a borboleta é uma mensageira espiritual. Olá, Thaís, tudo bem? Vamos às nossas lives diárias de conteúdos aqui às 13 horas com você. Uma alegria, uma satisfação imensa fazer parte já da sua rotina nas tardes, né? Aí nas pontes da manhã para tarde, 13 horas todo dia com você. Trazendo reflexões para o seu dia a dia, levando você a pensar melhor sobre suas atitudes, comportamentos, sobre o seu crescimento pessoal, sobre a necessidade de você despertar, sobre sua experiência de vida. Enfim, muitos são os assuntos aqui. A partir dessa semana, eu não vou mais salvar os conteúdos na timeline, tá? No feed. Eu vou deixar eles lá no IGTV, então você entra no canal, lá no IGTV, e tem as playlists. Vou começar a subir também agora, Também agora, os conteúdos das leis do espírito. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Quanto tempo? Boa semana para você também. Tudo de bom. Vou começar a subir agora no IGTV também os conteúdos das leis do espírito, que são as leis espirituais. E o que mais que eu tenho que avisar vocês? Leis do espírito, vou começar... é verdade. E os setênios. Vamos falar também sobre setênios. Olá, Luciene, boa tarde. Então, vocês não vão encontrar mais aqui no meu feed, né? Na minha bio, mas expostos, vocês vão encontrar dentro do IGTV os conteúdos, porque eu não vou mais deixar uma prévia ali. Eu já vou salvar direto, sem prévia, tá bom? E vão ficar lá, então tem conteúdos, tem playlists de atualizações, que são essas lives às 13 horas. Vão subir agora os conteúdos dos setênios, que são os ciclos de mudança, tá? E também as leis do espírito. As leis do espírito são conteúdos mais escritos, tá? São os posts, artigos. Eu vou falar sobre em pílulas, tá? Que eu já estou em processo de gravação, de produção de conteúdo. Tenham paciência com a minha rotina. Agora mesmo eu estava vendo o meu celular, que eu mandei para o conserto, e demorei um pouco para chegar aqui por conta disso. Porque eu estava resolvendo com o técnico que ele vai ter que voltar para lá de novo, celular, enfim. Aquelas coisas que só mulheres multitarefas sabem como é, e não adianta a gente ser recriminada por isso, porque mãe solo é assim, né? Não tem outra opção. Tem que resolver tudo, a gente resolve e vamos organizando a vida enquanto ela acontece. Sem culpa, sem peso, sem ressentimentos, tá bom? Numa mensagem de hoje, então, já desejando assim uma semana maravilhosa e incrível para você, porque começou linda segunda-feira, começou maravilhosa, maravigold, super atraente. Esse eclipse de ontem, não sei quem aproveitou, quem não aproveitou, mas assim, renovou as energias. Eu fiquei muito malzinha no sábado pra cá, né? Sábado pra domingo, domingo já amanheci maravigold. E hoje tô aqui essa semana pra vocês com muito conteúdo transformacional e de despertar, tá? Então tô numa produção em série de conteúdos para 3 canais, que é esse aqui, o Superando Separação,
E o Regressão Coletiva também tá esperando, ansiando a minha presença por lá. Tô bem animadinha. Vamos às mensagens? Olá, Silânia, baby, sejam bem-vindos. Mensagem de hoje, 22 de junho. Gente, hoje é um dia perfeito para vocês canalizarem com os médiums, os espíritos, seres espirituais, seus auxiliares, né? Alinhar sua mediunidade, porque hoje é um número mestre. 11, 22, 33, na numerologia são números de mestre, são números de elevação espiritual. Então hoje é um dia propício para fazer aqueles contatos, né? A gente não vamos se ater só a pedir também, né? Mas agradecer e nos livrarmos de tudo aquilo que a gente deseja nos livrar, nos limpar. E também serve para fazer os seus pedidos mais íntimos aí, as suas necessidades com os nossos mestres. Eles estão aí à nossa disposição para que a gente peça auxílio para eles. Então, hoje é um dia propício, assim, de canalização com eles, maravilhoso. 22, tá? Bom, para quem acompanha aqui todos os dias, eu faço a leitura desse livro antes de começar a temática da Ian Lavazan, A Vida Vai Dar Certo para Mim, Pensamentos para o Crescimento Espiritual e a Paz Interior. É um livro que eu amo, meu livro de cabeceira diário. Agora eu tenho lido ele mais, porque eu tô compartilhando com vocês aqui. Em outrora não era bem assim, eu lia sempre de vez em quando. E a gente está trabalhando a temática do perdão. Então a mensagem de hoje, 22 de junho, é: eu me disponho a me perdoar por acreditar que as pessoas que não concordam comigo estão erradas. Gente, jura que você nunca pensou dessa forma? Algumas pessoas fazem completamente diferente da forma como você faria. Isso não significa que elas estejam certas ou que você esteja cometendo um erro. Significa que as pessoas são diferentes. Há coisas que elas dizem e que você provavelmente diria de uma forma diferente, em um momento diferente. Isso não significa que as pessoas estejam erradas ao falarem ou defenderem o que pensam. Não significa que você erra ao escolher outra coisa. Significa que as pessoas são diferentes. E diferente, minha gente, não é certo e nem errado. É uma realidade. Diferenças só se tornam um problema quando resolvemos nos medir por nossas diferenças, querendo determinar quem está certo ou quem está errado. Ou quando queremos igualar as pessoas. As pessoas são diferentes umas das outras. Cada pessoa tem sua história. E é essa experiência de vida que determina a maneira como veem as coisas e as fazem. Por isso, nenhuma experiência humana, nenhum ponto de vista podem ser considerados mais corretos, mais aceitáveis que os outros. São simplesmente diferentes. Quando queremos chegar a qualquer acordo, é sempre importante tomar bem consciência das diferenças para que nenhum ache que o outro está certo ou errado, ou nem ache que é errado por pensar diferente. Até hoje, você pode ter desconhecido ou resistido às diferenças. Hoje, abra o seu coração, disponha-se a acolher pontos de vista diferentes, hábitos diferentes, respostas diferentes, opiniões diferentes. Coloque-se no lugar do outro e ouça a sua verdade. Pode ser diferente da sua, mas ambas precisam ser amorosas e saudavelmente respeitadas. Hoje eu me dedico a acolher e celebrar as diferenças e a me perdoar por acreditar que era errado pensar diferente. Oh, que coisa mais linda essa mensagem de hoje. Tudo de bom, né? A gente poder finalmente entrar numa sintonia e numa frequência em que as pessoas estão clamando por serem respeitadas da maneira como elas são, tá? E é muito importante, eu estava falando isso hoje com uma pessoa e falei essa semana com algumas pessoas, essa questão da gente respeitar a diferença. Eu fui sempre uma criança diferente, eu sou um ser humano diferente, eu penso diferente, e eu não me coloco em Matrix, né? Em Matrix alguma. Eu até entro na Matrix, eu conheço algumas Matrix. Matrix eu chamo de sistema, tá? Alguns sistemas de crenças, de credos, de cultura, de grupos.
Eu até entro, faço parte em algum momento, mas eu me desconecto porque eu sou diferente. Eu consigo absorver daquele ambiente o máximo que eu preciso e depois eu analiso e observo se aquilo está me condicionando, está me colocando numa caixa e eu rapidamente transmuto aquela situação. Eu me vou para outro momento. E é importante a gente... Eu não digo ser assim, né? Eu não jamais nos meus trabalhos que eu faço, eu utilizo disso, de achar que as pessoas têm que estar numa igualdade, que é o que o texto diz que não, né? Tipo, não numa igualdade de direitos, que igualdade de direitos todo mundo quer, mas numa igualdade de ser. Somos diferentes e a gente precisa respeitar as diferenças, porque elas se completam e se complementam. Elas se encaixam. Quando eu era criança eu escutei uma frase que ficou marcada, né? E acho que foi no meu professor de artes. Ele falava, o que seria do amarelo se todo mundo só gostasse do rosa, né? Então, as diferenças servem para se ajustar a todos. E hoje eu estava nessa temática e eu falei, até a matemática, ela dá o mesmo resultado de modos diferentes. Você pode chegar no resultado de vários modos. E não é porque você chega de uma maneira que aquela pessoa tem que chegar naquela mesma maneira. E aí as diferenças vêm para nos mostrar isso, sabe? Que a gente precisa aprender e a passar a respeitar mais essas diferenças do outro. Seja qual for as escolhas que a pessoa faz, o caminho, a direção. Certo e errado são condições que eu nunca coloco dentro dos meus atendimentos, dentro dos processos que eu oferto, que eu ofereço para as pessoas que buscam meu auxílio. Não existe certo e errado. É condenatório demais a gente achar que o nosso modo é o mais certo e o modo do outro não é legal, não é tão certo assim. A gente tem que aprender a ser mais flexível. E esse final de semana eu estava estudando os novos conteúdos, né, que eu vou disponibilizar aqui para vocês, que são as leis do espírito. E uma dessas leis é a lei da flexibilidade. E a lei da flexibilidade faz a gente entender o quanto é importante para nós, para nossa convivência social, nossa convivência familiar, nós sermos flexíveis, para a gente poder melhor se adaptar dentro das relações e até ter um melhor proveito delas. E vice-versa, para que as pessoas à nossa volta também se adaptem às relações e se sintam confortáveis para estarem dentro dela. Senão não tem sentido nos relacionarmos se sempre for ter que tender a puxar a um lado, né? De ideologia, de filosofia, de modos e maneiras de seguir. Não é legal, né? E não tem sentido se for assim, certo? Se a gente tiver que seguir a extrema do pensamento de alguém, qual o sentido da gente se relacionar? Não tem sentido. A gente tem que ser, né? A lei da flexibilidade faz com que nós nos compreendamos, né? Compreendamos a nossa interação social. Isso é importante, a gente tentar abrir um pouco mão da razão, sabe? E buscar mais a paz e o crescimento, porque quando a gente abre mão da razão, a gente aceita o diferente. E a gente convida a paz e o crescimento, o nosso crescimento, o crescimento do grupo a partir de uma escolha da unidade, né? Do ser individual. Então, comece a compreender melhor se você está buscando muito, tá? E às vezes buscando muito mudar o outro ou enquadrar o diferente, padronizar o diferente. Em um momento da minha vida, quando eu me descobri dentro dessa questão do desenvolvimento humano, que hoje é assim eu encaro como meu propósito de vida, além de ser o meu trabalho, eu quis muito enquadrar as pessoas, eu quis muito puxar as pessoas para essas verdades que foram me apresentadas. E eu demorou um pouco para entender que as pessoas tinham o momento dela, o time dela, e que não estava errado, e nem estava certo, nem eu estava totalmente certa, nem eles errado. Eu estava indo desrespeitando, né? Eu estava indo contra o fluxo natural dessas pessoas,
da existência. Às vezes eles nem vão despertar nessa existência. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não existe uma data limite para você despertar. Existe a sua jornada de crescimento pessoal. E às vezes nem é essa a sua proposta agora para essa sua existência. Talvez isso seja uma proposta de existência futura, não agora. Então, talvez a sua proposta de existência atual seja auxiliar o outro dentro da sua própria ignorância. E isso faz a gente romper esse elo de cadeia com certo e errado. É reflexivo, né? Paradoxal. Mas isso faz com que quando a gente começa a pensar nesse processo, a gente começa a respeitar melhor o outro. A gente dá espaço, né? Abre o espaço de respeito para o outro. E isso que é importante. Bom, falamos um pouco sobre a mensagem de hoje, né? Que saiu aí esse tema lindo, maravilhoso, Maravigold, das diferenças. Vamos sortear o tema de hoje? Vou chamar meu filhinho, porque ele pediu. Mãe, eu posso sortear hoje o tema? Pode! Jorge, vem sortear o tema de hoje. Vamos ver o que sai o tema da live de hoje, atendendo o pedido da criança. Jorge? Parece que ele não quer vir. Então vamos sortear nós, né? Não vai vir, eu vou sortear, hein? Chegou! As pessoas estão esperando você. Vamos lá, sorteia aí o tema de hoje. Dá um oizinho lá, fala: oi, bom dia, boa tarde. Sorteado o tema de hoje. Olha que legal, gostei do tema. Obrigada, amore. Necessidade versus desejo. Tema interessantíssimo, né? Vamos lá. Começar bem a semana, né? Engraçado que eu tava hoje refletindo sobre isso. Tava conversando com uma pessoa sobre isso também. Sobre... deixa eu vir um pouquinho pra cá, isso. Sobre a importância da gente ter claro e nítido uma lista de compras a ir no mercado. Vamos lá. A gente tá mudando de era, gente. Lembrando que sempre esses temas levam pra gente refletir nas atualizações que nós queremos, né? Que nós queremos não, as atualizações que nós devemos ter em mente, claro, sobre os conceitos, né? Os conceitos estão mudando, estão se atualizando. Porque a gente está caminhando para uma nova era, para uma nova existência, isso é fato, isso é claro. Algumas pessoas já veem isso, já sentem isso, já vibram isso. Outras pessoas estão um pouco mais resistentes, então estão presas ainda na Matrix, no medo, na ansiedade, na depressão, em alguns conflitos internos. Mas outras pessoas entendem isso com maturidade humana, maturidade espiritual. Às vezes a gente pode até ser mal interpretado por essa questão de você estar, tipo, muito bem, né? Eu tô muito bem. Tô vivendo uma situação de vida, tipo, agradável, não tenho vergonha nem culpa nenhuma de dizer que nesse momento eu tô tranquila. Eu tô vivendo o meu ideal, o meu melhor, aquilo que eu visualizei? Não. Mas eu tô ótima dentro do contexto geral que muitas pessoas estão. Por quê? Porque lá atrás, há 8 anos, há 9 anos, ou há 10 anos, há 10 anos atrás, né? Há 10 anos, que só pode ser atrás, né? Há 10 anos, eu fiz uma escolha. E eu paguei um preço muito alto, muito caro por essas escolhas. Muito, muito. Foram, assim, 10 anos de muito perrengue, de muita luta, de muita batalha, de muita dureza, de muito crescimento, de muita lapidação, de muita construção para estar hoje onde eu estou. Então não foi algo que começou agora. E isso se deu porque eu quis despertar, eu quis enxergar o mundo como ele é. E eu tive que pagar um preço alto por isso, tá? E se hoje eu posso sentar tranquilamente, escrever textos lindamente, falar de coisas boas, é porque um dia eu paguei o preço. Então, quando eu convido você, nesse momento, a pagar esse preço, a vir trilhar parte da jornada que eu trilhei para você despertar e chegar onde você quer, eu não tô te dizendo que você vai colher isso do dia pra noite, não. Mas no momento em que você tiver que
aguardar tranquilamente as suas mudanças, você vai aguardar tranquilamente as suas mudanças, como eu tô aguardando. E tô preparada para elas. E não tô achando que vai ser um mar de rosas e que vai tudo se deitar ao meu colo e vai ser do jeito que eu quero. Não. Mas eu vejo nitidamente o que eu preciso ter e o que eu não quero ter para entrar nesse novo tempo. E é o que eu tô convidando vocês a fazerem aqui junto comigo quando eu trago essas atualizações, quando eu trago esses temas pra gente conversar. E uma das grandes mudanças da nova era é como a gente se relaciona com as coisas que nós desejamos, nós queremos no mundo, né? E tá mudando, gente. Tá mudando. Aqui vem uma série de coisas pra me falar. Eu fico pensando aqui se eu falo ou não falo, se eu deixo pra entendeu? Eu fico construindo aqui. Porque é isso, eu pego o tema e venho falar. Não tem script, não tem roteiro. Sou eu, nua e crua, falando dos meus pensamentos, do meu caminho, da minha trajetória. Não tem muito roteiro. Então, né, eu fico vindo aqui um bombardeio de informações e eu vou ponderando o que falo ou não. Então vamos falar lá, necessidades e desejos. Eu não sou uma pessoa consumista. Eu era uma pessoa consumista. Eu era porque eu era induzida dentro de um padrão cultural a ser. E quando eu despertei foi quando eu entrei no meu curso de formação, de graduação em marketing. Eu comecei a estudar, foi um curso que faltou um semestre para me formar e eu larguei, abandonei. Mas muito do conhecimento desse curso eu utilizo hoje, né, no meu trabalho que eu faço, lógico, acoplado com o andamento da ferramenta, porque lá no passado, quando me apresentaram o que era o marketing, eu falei, gente do céu, eu não acredito. E eu fiz, porque na época o meu ex falou que era um curso que era do futuro e dava dinheiro, mas não porque eu me identificava, porque eu ainda era uma época que eu estava meio perdida, não sabia, já vinha de uma outra formação em secretariado. Eu fiz secretariado executivo bilíngue, estudei metade do curso, aí eu falei, não é isso ainda, minha alma não falava que era, enfim, foi a minha jornada para me encontrar foi complexa, viu? E aí, eu entrei na universidade lá nesse curso sequencial de 2 anos e falei, cara, eu não acredito que é isso. E tudo que a gente era ensinado, tudo que eu aprendi ali era como fazer as pessoas comprarem. Às vezes as pessoas nem queriam, entendeu? Não tem, tipo, zero necessidade daquilo. E aquilo foi me acordando, foi me despertando. Foi um curso importante para despertar para essa questão da necessidade versus desejo. A gente criava desejo nas pessoas. É isso que o marketing faz, ele cria desejo. E nesse atual momento, isso é uma dica, um recado. Talvez você esteja sendo imbuído, né, pelos algoritmos das coisas que você visita, dos sites que você frequenta, que ele vai te rastreando, ele vai te enchendo de coisas para você ficar nesse ciclo de consumismo, né? Então, seja muito seletivo quem você segue na rede social, o que você ouve, o que você busca, porque estão querendo te fazer consumir. E aí você precisa ser muito criterioso, muito criteriosa na questão de o que você realmente necessita e o que você realmente deseja. Porque o desejo vem do ego e a necessidade vem do humano, tá? Então, ao longo do tempo, depois esse curso foi em 2006, 2007, eu lembro que a gente estava na época do acidente da TAM lá em São Paulo, que caiu lá no aeroporto de Congonhas. Era nessa época, então 2006, 2007, por aí, 2008, eu tava indo embora para outro estado, abandonei o curso, abandonei tudo, aí foi minha jornada de me libertar, de sair da Matrix, sair do sistema. E depois, já em 2012, eu já vim com essa área holística, né? Aí eu despertei, fui pro coaching primeiro, fiz a primeira formação em coach, que foi essa graduação aqui, meu primeiro diploma na área. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar pessoas. Quero ajudar pessoas a se descobrirem. Aí eu verdadeiramente me descobri. E de lá pra cá foi uma trajetória de muita lapidação, de muita desconstrução. Então eu me tornei uma pessoa menos consumista. Hoje eu vejo as necessidades que eu tenho, tá?
Eu olho assim e falo, eu quero ter uma sala legal, porque esteticamente, para gravar, para acomodar a mim e meus filhos. Então a gente pensa, vim para cá recentemente, para esse apartamento onde eu tô, para a cidade tem 2 anos, vão fazer 2 anos que eu tô aqui. E penso em algumas coisas que eu quero, tá? Que eu desejo. Não é necessidade, eu não tenho necessidade de um sofá novo. Eu desejo um sofá novo, mas é porque o meu já tá, 10 anos, né? Então já tá na hora de trocar, mano. Já é a segunda reforma. Então você começa a ter aquele diálogo interno com você, para você realmente entender. É necessidade ou desejo, entende? E você começar a criar consciência acerca disso. Olá, Gudra, tudo bem? Seja bem-vindo. Tô falando aqui o tema hoje sobre necessidade e desejo. E aí você começa a ter essas questões, assim, refletir, olhar para dentro de você. Realmente eu preciso disso? Ou isso é algo que tá alimentando o meu ego? Eu tô sustentando um padrão, uma máscara, ou eu quero isso de fato, isso vai me trazer, vai me proporcionar algo bom dentro de mim, vai reforçar alguma capacidade minha, alguma crença minha, vai fortalecer alguma crença positiva que já existe dentro de mim. Por exemplo, modificar, estou trazendo exemplos, gente, para vocês começarem a ter esse diálogo interno com vocês e começarem a tomar decisões mais efetivas para o seu crescimento. Às vezes parece bobo, mas não é. Eu vim no meu processo de separação de um casamento em que eu me separei e casei. Aliás, eu casei, separei e voltei e separei, né? Então, em 7 anos eu tive esse choque de realidade. E aí quando vim pra cá, que eu tomei a decisão de realmente seguir solo, carreira solo mesmo, eu quis mostrar pra mim que eu poderia fazer e construir a minha vida da minha forma. Então, quando eu paro pra projetar, por exemplo, a minha sala, uma coisa que eu queria muito era, me livrar de uma mesa de cozinha que já tava comigo vindo, assim, já vinha de uma outra história, que eu falei, não, gente, quero. E aí eu consegui no mês de abril. E aí comprei uma mesinha mais minha cara, super simples, super clean, super, né? E lá gostei, foi o meu quê? Foi meu mérito, foi minha aquisição, foi eu que escolhi, foi, né? Pra minha casa nova. A minha sala tem o mesmo processo, então eu meio que alinhei a cozinha, faltam algumas coisinhas pra estar alinhada. Agora eu venho pra sala, já tinha alinhado o quarto dos meninos. Então quando eu olho a minha casa, o que ela me mostra? Na questão consumir, né? Que eu tenho capacidade, potencial para construir a minha vida do jeito, da maneira que eu sonhar. Que eu posso ter a minha casinha, né, moldada do jeito que eu quiser. E é a primeira vez que eu faço isso, porque das outras vezes eu estava sempre num contexto familiar 2, né? Então, levo em consideração um, levo em consideração outro e tal. Meus gostos nunca foram muito aprovados, né? Porque eu tenho essa coisa holística de querer coisas indianas, tudo misturado. Eu misturo muito aqui as temáticas da minha casa. Tem a parte da africana, tem a parte indiana, tem a parte brasileira, dos artesanatos, enfim. E isso traz o conforto e a comodidade para dentro da minha casa. Então eu sinto essa necessidade de trazer a minha cara para dentro da minha casa e fazer a minha casa ser o meu lar. Então eu começo a identificar a necessidade da mudança e do consumismo nesse sentido, tá? E aí é diferente do desejo. Eu nunca fui uma pessoa muito consumista, isso é fato. São poucos os casos que eu tenho para te dizer assim. Tem um da adolescência, porque todo mundo estava numa época de usar uma calça aquelas de boca larga, enorme, e eu na época frequentava muito pagode, muito samba, e queria, e a minha mãe fez a minha mãe pagar mais de R$100 numa calça. Eu nunca tinha comprado coisas assim extremamente caras, porque eu não achava que era necessário, né? Nunca acho que é. Se você pode economizar, então, a não ser que a coisa seja muito, né, aquele o famoso barato sai caro, também eu não entro nessas pegadinhas, tá? Eu sempre compro algo que eu vejo que tá de qualidade e tem um custo-benefício legal.
Aí eu vou pro lado da necessidade, né? E foi a única vez que eu fiz, que eu me lembro de ter comprado uma calça caríssima. E me arrependi, porque eu quase não usei essa calça. Era uma calça da moda. Depois eu mandei cortar essa calça, assim, depois, muito tempo depois, mandei cortar e ficou pior, né? Porque eu mandei enquadrar ela, enfim. E aí, aquilo ali, eu já tinha uns... Minha mãe vai lembrar disso. Mas que acho que eu tinha uns 15, 16 anos, assim. Foi um fato que me chocou, entendeu? Tipo, de falar, será que realmente, pô, vale a pena, né? E querendo ou não, a gente precisa avaliar o seguinte, o seu consumo está diretamente ligado ao seu tempo de vida, né? Você trabalha um tempo da sua vida para ter tal coisa, para fazer os, né, X coisas, e como que o seu trabalho está te trazendo esse prazer? Você está conseguindo enxergar o prazer das suas conquistas através do seu trabalho, ou você só vê esforço, esforço, esforço jogado fora? Isso é uma coisa que você começa a jogar também na balança da necessidade versus desejo. E faz você ter menos desejo. E você buscar mais as suas necessidades. Um exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que gosta de viajar, então as minhas necessidades são pautadas em prazer de estético, né? De ir para um lugar legal, de aproveitar uma viagem. Tudo bem que agora a gente está no isolamento, né? Não dá nem para pensar muito nisso, mas de aproveitar mais nesse sentido, de viajar com meus filhos, de ir para um lugar legal, de conhecer novas culturas, novos lugares, nova culinária. Ampliar o conhecimento nesse sentido, sabe? Explorando outros lugares. Eu curto e prezo isso. Então, o meu esforço de trabalho sempre vai ser mais para esse lado, de buscar a necessidade da minha paz de espírito dentro do consumo que isso vai me proporcionar. Então, aliás, eu vou consumir coisas que vão me proporcionar isso. Então, livros me expandem a mente. Então, eu sou uma pessoa que, se te dizer assim, eu tenho mais livros do que roupa e sapato, é verdade. Eu tenho mais livros do que itens de cozinha, é verdade. Eu tenho mais livros que maquiagem, é verdade. Eu tenho mais livros que acessórios, é verdade. Eu tenho muitos livros. Porque é algo que eu vejo que é um consumo que eu necessito para trazer sempre esses conhecimentos para o meu trabalho e me desenvolver. E me dão prazer, me dão alegria, me dão felicidade quando eu compro um livro novo, ainda mais que dentro da temática que eu curto, quando eu... isso é maravilhoso. Eu gosto muito. E eu leio mais por a questão do autoconhecimento mesmo, para agregar no meu trabalho, né? E o desejo, vamos falar um pouquinho do desejo? Eu falei bastante da questão da necessidade. O desejo é ego, gente. Desejo é totalmente terra, é aquilo que você faz, você compra e adquire para que as pessoas te vejam, para que você se sinta incluso num grupo, para que você se sinta incluso, pertencente a um núcleo, para que você se autoafirme com você, se autoafirme com os outros. Aí eu te pergunto, vale a pena você consumir nesse sentido? Porque geralmente é um prazer momentâneo, é um prazer imediatista, é um prazer de curto prazo, não é um prazer a longo prazo, né? Quando eu faço uma viagem, eu conto histórias dessa viagem, passa-se o tempo, a gente lembra quando a gente foi naquele tal lugar, que a gente fez isso, a gente comeu aquela comida, a gente fez... Sabe, momentos daquela viagem ficam gravados. E é disso que a gente acaba vivendo, né? De lembranças e momentos bons. Agora, quando você consome pelo desejo, você precisa recordar. E geralmente é só aquela situação momentânea de, ai, olha, ele me deu tal coisa, ou eu comprei tal coisa, ou tal coisa, e aí? O que mais que aquilo te preencheu? O que mais que aquilo te trouxe, além daquele momento, aquele desejo, aquela alegria momentânea, né? Aquele prazer momentâneo daquele momento? Ficou algo mais dentro de você? Ficou gravado? Ficou registrado? Então, o desejo, buscar as coisas por desejo é momentâneo, é ego, é self. É errado, Mari, já falei, não acredito em certo e errado, no começo da live eu estava falando sobre isso. Não acredito em certo e errado, mas faz você pensar a respeito do seu tempo. Porque para aquilo vir até você, ou foi o seu tempo, ou foi o tempo de alguém, né? Despendido. E tempo é vida. Né? Time is money, né?
Tempo não é dinheiro? Você trabalhou para ter um dinheiro para comprar algo em nome do desejo e aquele desejo foi momentaneamente, né, te proporcionou uma satisfação momentânea. Será que é certo? Será que é legal? Necessidade não. Na necessidade você entende que ela tá ali e você tá pautando a sua vida naquela sincronia, né? De o meu tempo, as coisas que eu necessito e o prazer que eu extraio disso. Olá, Júlia, Isadora, Ninja, Cida, Baby, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos falando aqui na live sobre necessidade versus desejo. Dei alguns exemplos da minha vida, né? De coisas. E levando vocês a refletir nisso, nesse sentido de o consumo, o capitalismo tá ruindo, isso é fato. Olá, estilo Harmony, estilo Hermoji, é isso aí, ó, necessidade. Cabelo é necessidade, né? Unhas, a gente se sente melhor, é autoestima, e é fato. Embora eu seja uma pessoa que não curta muito maquiagem, mas não tem nada melhor do que a gente investir na nossa autoestima. Necessidade. Então, o que você tem quando você se permite a isso? E eu falo, gente, porque eu lembro de uma época da minha vida que eu não investia nisso, tá? E a minha autoestima era lá no pé. E hoje não. Depois de eu fortalecer, construir uma relação de amor e harmonia com a minha autoestima, eu incluo estética e beleza na necessidade. A gente necessita. E não para ser aceita pelos outros, mas para se olhar e falar, caraca, tô bem, tô linda. Eu já sou linda, mas com esse cabelo assim, com essa make, com essa unha, tô melhor, né? E a gente acaba se sentindo. Então, temos que parar sim um momento para cuidar da gente, né? Então, essas perguntas que fazem a gente entender se o meu consumismo está indo pro lado da necessidade, e aí eu faço aquela ligação maravilhosa, né? Necessidade, eu superior. Desejo, egão, self, né? Padrão, sistema, cultura. É aquela situação que às vezes você faz, compra e nem sabe por quê, né? Eu no ano de 2000 e a gente tá em 19, gente, meu Deus do céu, como tá passando o tempo, 2016, eu fui pro Rio e lá eu atendi uma menina da minha idade, menina, né, vou dizer, aos 35 anos, ela era um ano ou 2 anos mais velha que eu. E quando ela chegou, gente, só chega gente pra mim em bucha, assim, gente com, meu pai, com uns problemas enterrados, assim, que é complexo, né? E ali eu fiquei muito chocada com algumas coisas, até porque ela faleceu, né? Infelizmente, eu perdi essa cliente pro ego. E por que eu tô contando isso? Porque tem a ver com essa questão do necessidade e desejo para vocês verem como é grave, tá? Às vezes fala assim, mas é um assunto, necessidade, desejo, consumo. Não, é grave, tá? Ela era uma pessoa muito consumista, então ela veio assim, e ela estava num processo de mudança profundo, mas por conta da autoestima dela, ela preferiu olhar externo, continuou olhando externo, em vez de parar e olhar dentro e se cuidar e se tratar, porque o problema dela atingiu o físico de uma maneira bem grave. E aí não deu tempo, né? Quando ela fez a escolha fatal, definitiva de não, vou olhar lá fora, ela pagou com a própria vida, infelizmente. Deixou um filhinho de 10 anos, que era super amigo do meu filho. E ela se viu muito cercada por isso, assim, tudo que ela ganhava, tudo que ela trabalhava. Então, volto a dizer lá, o que eu falei no começo da live, quando você alimenta seu ego, seu desejo, sua necessidade, você tá falando da sua vida, é o seu tempo de vida trabalhado para alimentar necessidade e desejo, tá? Então, ela alimentava mais o ego, ao ponto de comprar um biquíni, ela comprava todos daquela tipo de cores daquele biquíni, né? Tipo, eu gostei desse modelo, eu quero amarelo, azul, rosa, preto, vermelho, laranja, laranjado. Chinelo, mesma coisa. Camisa, mesma coisa. E ela falava, Mari, eu tenho perfumes lá que eu nem uso. Eu tenho biquínis lá que eu tinha tanta coisa, necessidade de consumismo, né? E consumismo do quê? Do ego. Porque nem ela sabia por que ela comprava tanto. Ela já estava no piloto automático do quê? Do ego. Você precisa ter. Porque uma hora que você for usar, você tem que ter. É assim que o ego trabalha, tá, gente? E quando ela começou a despertar, que ela sentou, que ela falou que via aquilo, né? Ela chorava, porque realmente era a vida dela ali, né?
De repente, momentos simples, prazerosos, viagens com o marido, com o filho, seriam muito melhor investidos do que naquela loucura do desejo. Ó, pegou a sintonia na loucura do desejo de buscar ter aquilo, X, se esforçou tanto o físico que pagou com a vida, né? Pagou com a própria vida, com a própria saúde. Saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, saúde física. E ela chegou num momento que ela precisava fazer uma escolha. Eu até poderia ajudá-la mais, sim, mas se ela tivesse se ajudado, e ela escolheu o externo, né? Ela escolheu fora, ela não escolheu a si. E quando a gente lidar, quando a vida pede, questiona você com a sua própria vida, a escolha é você, nunca nem é. Pode ser assim, ai, a minha vida é minha mãe, a minha vida é meu pai, a minha vida é meu filho, a minha vida... É o quanto você tá tão ligado a você, a sua autoestima, ao seu amor, ao seu respeito por você, indivíduo, e a vida te pressiona e faz você fazer essa escolha, né? Por isso que a gente caminhar para esse processo dentro, esse resgate, faz a gente valorizar a vida nossa, do outro. A gente começa a cuidar do outro, falar, olha, cuida de você, cuida um pouquinho de você que você vai ter condição de cuidar do outro, cuida de si, cuida de si, cuida de si. Não é egoísmo, gente, é amor próprio. E ela, naquele momento, abriu mão dela para cuidar de outras pessoas e pagou com a vida, né? As outras pessoas seguiram vivas. Enfim, mas por que eu tô compartilhando essa história? Porque foram atitudes na vida dessa pessoa que ela pautou desejo. Ela pautou desejo. Ela esqueceu necessidade, sabe? Você tem necessidade mesmo? Tem necessidade mesmo? Tem necessidade mesmo? É a pergunta que você deve fazer pra você sempre. Ou é desejo? Você tem necessidade de X, Y, Z? Ou é desejo? Né? Hoje eu vivo uma realidade que muitas pessoas querem viver, mas esperam que a vida faça movimentos para chegar aqui, às vezes demora uma vida inteira, né? Ah, eu quero morar na praia, assim, só quando eu me aposentar. Por que não agora? Eu fiz essa escolha por necessidade, porque quando eu morava em São Paulo, eu sou uma pessoa sensitiva. Eu preciso estar em contato com a natureza, senão eu estaria doente lá agora. Então a minha alma fez eu fazer o quê? Uma escolha por necessidade. Mária, desejo... É necessidade, eu preciso estar perto do mar, eu preciso estar perto de árvores, eu preciso estar perto de plantas para poder ajudar mais ainda as pessoas. Porque é na energia da natureza que eu me renovo. É com a energia da minha volta que eu me renovo. Então imagina, eu morando no centro de São Paulo, que era onde eu morava. Eu vivia doente. Eram enxaquecas, hoje eu sinto ainda, né? Mas é por conta da densidade que a gente está vivendo, bem menos, e quando vem eu já sei o que é e o que eu tenho que fazer. E o nosso corpo está toda hora nos falando, então foram escolhas que eu fiz pautada no quê? Na necessidade, não no status, não de que eu tá mostrando, isso eu moro aqui, eu moro ali, não. E na questão também do merecimento, porque eu tive uma trajetória de vida de falar assim, nossa, você tá fazendo a lição de casa, tá chegando bonitinho pra você, XYZ, legal, bacana. Comecem a olhar, porque a gente tá passando por essa transição, o capitalismo tá ruindo, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas ele tá ruindo. E as pessoas estão acordando mais ainda, assim, a gente tá com um comércio fechado. E quando a gente vê as pessoas com o comércio fechado, quando ele ameaça abrir as pessoas na rua comprando, você fala, meu Deus, pra que essa loucura? Não, porque quer fazer uma comprinha. Por quê? Necessidade ou desejo? Fuga? Satisfação momentânea? Você vai abrir mão da tua vida, da vida dos teus próximos, para se arriscando comprar? Por quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer dentro. Pra quê? Qual a necessidade? Quando não tem, é desejo. E você está sendo levado pelo desejo desde quando? Há quanto tempo o desejo manda na sua vida? Nas suas escolhas, nas suas decisões? Há quanto tempo você serve o desejo? Servir o desejo é servir quem? O ego. Não está na hora de parar e ouvir mais a sua intuição, seu eu superior, sua versão espiritual, ver o que ele tem para te dizer, para te mostrar? Qual o melhor aproveitamento que você pode tirar da tua existência agora?
O que esse isolamento quer te mostrar? Então é tudo isso que está acontecendo aí fora. Que só aqui dentro de você, ser único, individual, intrínseco, você pode ter essas respostas. Quais as curas que você precisa fazer agora dentro do seu ser? Para você gerar um relacionamento novo e você caminhar no mundo novo, com atualizações novas, de um ser novo para esse mundo novo. Porque senão você vai... Sempre que as pessoas vêm conversar comigo, o mundo não vai ser mais o mesmo. Não, gente, não vai. A gente não parou bruscamente, deu um freio em 2020, já em mais de 90 dias, nós brasileiros, fora o mundo, fora o globo, pra nada. Não foi pra nada. E tá se preparando para um mundo novo? Tá começando a pensar no que seria esse mundo novo? E se você, esse eu agora, tá carregando muita tralha do passado, ou tá acoplada com o presente, ou tá caminhando pro futuro? Então, são essas reflexões que eu venho aqui todos os dias, 13 horas, te sacudir. Falar, acorda, ser humano. Mas assim, acorda. Coisa linda de Jesus. Necessidade versus desejo, o tema de hoje. Eu espero que tenha te feito, assim, trago alguma clareza, alguma luz, alguma, né? Compartilhei coisas minhas aqui, coisas de pessoas que eu atendi, para vocês entenderem que é real, é importante olhar isso. E principalmente, o mundo está mudando, lá fora não vai ser a mesma coisa. Cuidados com os algoritmos aqui da internet, onde que você está olhando, o que você está seguindo, quem que você está vendo. Existe um sistema querendo fazer você consumir. Você precisa realmente disso? Tem necessidade ou é desejo? E quando a gente cai para esse simples timing, você se liberta de uma prisão, de umas das, né? Mas uma importante prisão, que faz você compreender e até fazer escolhas para uma vida mais tranquila, para uma vida menos padronizada, menos exigente. Aí você começa a entender que é fora, que o externo está te moldando e não você mesmo. Que você está seguindo tendências, não o seu eu superior, não a sua essência. E você começa a voltar para casa e ouvir as ordens lá do seu eu superior dizendo, olha, pode ser assim, não precisa ser dessa forma, pode ser desse jeito, não precisa ser daquela outra. Tá vendo? Pode ser menos doloroso. E assim você vai se aproximando da sua essência, vai sendo mais amorosa, mais amoroso com você, vai ampliando os seus horizontes, vai se libertando de crenças, de traumas e de desejos que não fazem parte de quem você é. Acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar sobre necessidades e desejos, tema que mexe muito, 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 porque aí se você for caminhar, não é só consumismo de roupa, de itens de casa, é alimentação. Você tem necessidade ou desejo de comer tal coisa, você tem necessidade ou desejo de consumir tal produto, você tem necessidade ou desejo de comer tipos de alimento, entendeu? É necessidade ou desejo. E claro, você não entra também numa caixinha assim de vou só comer isso, vou só fazer isso. Não, você se permite entrar onde? No equilíbrio. Eu sempre sou a defensora do equilíbrio. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, nem muito extremista, né? E nem avoado demais. Ali, ó, equilíbrio, pautando. Um exemplo, refrigerante. Aqui se consome, por causa das criancinhas, né? Também, coitado, eu não sou tão carrasca com elas. Final de semana. Final de semana eu libero 2 litros. Tá bom. Na semana, suco natural, muita água, entendeu? Vitamina, muita coisa boa pra trabalhar nossa imunidade. Equilíbrio. Equilíbrio. Entendeu? Nem só desejo, nem só necessidade. Equilíbrio. E aí você flui na vida. Como a vida flui com a gente. A vida flui com a gente. Você flui com ela também. Tá bom? Te espero às 13 horas aí amanhã. Tô aqui de novo. Espero que você tenha gostado da temática de hoje. Por favor, sempre deixe suas dúvidas, comentários, críticas, elogios para movimentar aqui o canal, para saber se tá realmente fazendo sentido o que eu falo, se é isso mesmo, se você quer ouvir outros temas. Tragam temas novos que vocês queiram ouvir para eu colocar ali.
As atualizações vão continuar sendo feitas aqui todos os dias às 13 horas, fazendo você enxergar conceitos e temas de uma maneira diferente, de uma maneira atualizada junto com a nova era, tá? Que é o que nos espera, já está acontecendo, já estamos vivendo, mas algumas pessoas ainda estão ressoando na Matrix. Ainda estão ressoando no sistema, em padrões, e essas atualizações servem para você ganhar consciência, ó. Expandir a mente. Vamos entrar agora essa semana com as séries de conteúdos, leis do espírito. Então, vou trazer as leis universais que regem, né, o universo, assim como as leis espirituais que regem a nossa vida e o nosso ser espiritual, nosso plano espiritual, para vocês poderem trazerem mais consciência de como tomar as decisões, as escolhas, como caminhar, pautado nas leis que regem a nossa existência, tá? E setênios. Essa semana também começo a trazer as mudanças de ciclo. Então, seja muito conteúdo novo para abrir o cabeção de todo mundo, atualizar vocês, despertar. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa para vocês. De muita paz, muita luz, muita bênção. Que todas as crenças limitantes que impeçam vocês de serem quem são saiam agora, sejam eliminadas, desbloqueadas, liberadas para o universo, para que eles tragam só coisas boas, benéficas, que vocês entrem em sincronismo com a vida e recebam as mensagens que o universo tem para te dar. E possam, assim, aproveitar, usufruir melhor do seu tempo, da sua existência. Um beijo grande no seu coração e até amanhã.